Você não precisa estar pronta para começar, você precisa começar para ficar pronta. Olá, gente, esse é mais um vídeo aqui para o canal da Cris Morim e aqui a gente compartilha um pouco mais sobre bastidores de arquitetura, percepção de mundo, lifestyle. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal da Tina Morim. Toda semana a gente lança um vídeo novo para vocês acompanharem, ver toda essa questão de trajetória. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre você não esperar estar pronta para começar. Eu acho que um dos principais propulsores que atrasam a mentalidade das pessoas e a evolução pessoal é esperar estar pronta para começar algo. Ou seja, começar a criar conteúdo na internet, mudar de profissão, traz aquelas mensagens do tipo: quando eu tiver dinheiro eu começo, quando eu perder a vergonha com a câmera eu começo, quando eu tiver todos os equipamentos eu começo. Mas uma coisa eu te digo, que às vezes o começo ele não é perfeito. Você faz com aquilo que você tem e você se torna melhor e bom no decorrer do tempo. Ou seja, a mentalidade não é eu não sou boa. Na verdade, a cada vez que você faz algo diferente, você finaliza aquela atividade e pensa: o que eu posso fazer para me tornar melhor ainda? Às vezes a gente olha para alguém que faz algo muito bem e a gente começa a pensar: nossa, eu nunca conseguiria fazer isso. Mas a grande verdade é que a gente se compara com coisas que na verdade não tem fundamento nenhum. Você quer comparar o seu dia 1 com o ano 10º da pessoa, ou seja, ela errou várias vezes. Se você vê os primeiros vídeos, não era dos melhores. Quando ela começou a empresa dela, ela fazia praticamente tudo sozinha para chegar àquele ponto de empresa estruturada. Quando ela começou na profissão dela, seja na prestação de serviço, ela não era das melhores profissionais, mas ela foi se aperfeiçoando e criando uma confiança. Então a confiança ela sempre vem depois e ela vem como consequência. Eu acho que a confiança é muito mais consequência do que um pré-requisito. Quando você vê alguém fazendo uma reunião, transmitindo segurança e confiança, aquilo foi construído ao longo do tempo. Ou seja, chega um ponto que você não pergunta se você é boa naquilo. Toda vez que você finaliza uma atividade que é extremamente difícil, você pergunta para si mesmo: o que eu posso melhorar para ficar ainda melhor no meu trabalho? Você não precisa ter confiança para começar, mas você precisa começar para construir confiança. Chega um ponto que quando você realiza tarefas extremamente difíceis, você não se pergunta mais se eu sou boa o suficiente para fazer aquilo, mas sim o que eu posso estar melhorando para entregar ainda mais e com mais qualidade. Outra coisa que as pessoas travam muito é esperar saber de tudo. O grande fato é que você nunca vai saber de tudo. Então eu vejo que as pessoas se travam nesse momento e existe uma diferença enorme entre irresponsabilidade e aprendizado. Ou seja, você aprender durante o percurso. Às vezes a pessoa fica esperando saber de tudo, ser uma autoridade no assunto e acaba não começando nada. Você poderia estar começando fazendo com aquilo que você tem, com o celular na mão, o seu negócio, divulgando. Já viu aquelas pessoas que fazem cursos de várias coisas? De vendas, de marketing, de estruturação de negócio, mas elas nunca testaram se aquilo vai vender, se aquilo que ela estudou de marketing vai resolver. Elas nunca testam as coisas. E isso é um dos grandes partidos também que travam o crescimento para qualquer coisa, porque existe um conhecimento que você só descobre quando você executa. Tem coisas que o planejamento você não vai conseguir antecipar, somente você executando para saber o que funciona, o que não funciona, o que você consegue melhorar ou aquilo que você consegue delegar. Então tem coisas que somente você fazendo para você se tornar melhor, para você construir a confiança, e isso não inclui você saber de tudo. Na verdade, inclui você executar e saber que algumas funções vão ser delegadas, outras vão dar muito certo e outras não vão dar tão certo. E o começo normalmente ele é meio feio. Você já viu algumas trends que tem no Instagram, onde as pessoas colocam pessoas que estão famosíssimas hoje. Se você ver os primeiros vídeos que elas fizeram, são vídeos extremamente com a iluminação ruim. Às vezes não tinham microfone de lapela, mas elas continuaram e foram melhorando ao longo do tempo. Então uma verdade precisa ser dita. Seus primeiros vídeos, sua primeira apresentação, a sua empresa no início nem sempre vai ser a das mais bonitas, as mais estruturadas. Quantos empresários começam com a renda que eles têm, começam a faturar para depois investir na estrutura, investir na estética, porque para eles o mais importante naquele início é o faturamento. Quantos criadores de conteúdo que têm conteúdos assim gigantescos, que atendem uma audiência enorme, uma audiência engajada, você vê vídeos bem produzidos, mas no início faziam com o celular.
Hoje elas têm filmmaker, tem maquiador, tem estilista, mas no início não existia isso. Então, o início, o começo sempre vai ser meio feio. Então, nunca tenha vergonha de começar. E as redes sociais piorou um pouco mais em relação a essa percepção. Eu sei que, assim como eu, muita gente acompanhava pessoas que já estavam famosas no digital e existia a tal da comparação. O ser humano, ele se compara constantemente com vários tipos de fatores. E a minha era com relação à foto, a imagens, a estilo. E às vezes eu me perguntava como chegava naquele ponto, como é que fazia aquilo. Então, além de eu admirar essas pessoas que entregavam 150% de qualidade em imagem, em vídeo, eu comecei a investigar, eu comecei a mergulhar um pouco mais a respeito disso. Ou seja, através dessa admiração, comecei a investir em câmera, comecei a investir em celular, em iluminação e assim refinando aos poucos. Como aqui no YouTube, eu comecei com o celular e no closet da minha casa. Hoje eu tenho uma câmera, um microfone bom para falar com vocês. Mas eu não esperei estar pronta para começar, nem ter o melhor equipamento. Eu apenas comecei. Perfeccionismo também pode ser procrastinação. Eu gosto das coisas bem feitas, mas existe uma linha muito fina entre você fazer algo bem feito e deixar de fazer. Ou seja, aquele conteúdo não tá legal, eu não gostei desse vídeo, eu não gostei do enquadramento. Uma coisa que eu entendi muito cedo digital, não digo tão cedo, é que às vezes os vídeos menos elaborados, eles engajam muito melhor, é muito mais humano. Então, às vezes a gente pensa em fazer algo muito glamuroso, muito elaborado. Não estou dizendo para fazer coisas mal feitas, mas que você esperar o perfeito faz com que você procrastine. Isso é um fato. E uma coisa que é muito nítida também, por exemplo, quando você grava com o seu celular, por mais que você faça um enquadramento mínimo para pegar só o seu corpo ou pegar uma feição sua, o público percebe que teve um cuidado com a direção da câmera, por mais que você não tenha uma iluminação perfeita, uma câmera perfeita. E outra coisa que tem conectado muito o público hoje é a autenticidade, ou seja, às vezes o vídeo não vai estar com a melhor qualidade, mas se você expõe uma ideia que é relevante, expõe algo que a pessoa pense, olha, nossa, eu sou igualzinha ou eu me identifiquei com aquilo, conecta muito mais do que uma propaganda super elaborada aparecendo anúncio do YouTube. E às vezes o que acontece? Às vezes tem pessoas que tinham menos experiência que você, mas no decorrer desse caminho ela começou a fazer, ela corrigiu, continuou fazendo, melhorou. E no final das contas, quem ganhou a experiência? Aquela pessoa que ela errou, mas continuou, corrigiu a rota e continuou fazendo. E o mais incrível é que no final, experiência não é transferível. O que ela aprendeu fica com ela. Então essa experiência só acontece quando você se expõe a coisas diferentes, expõe a ter um negócio novo, se expõe a uma nova profissão, se expõe no digital, na câmera, em frente à câmera. Nada você fica bom se você não pratica repetidamente. Começar pequeno não significa pensar pequeno. O que eu vejo muito é que tem pessoas que acham que para começar precisam começar grandes. Eu sempre falo que tem uma frase do Cláudio Duarte, aquele pastor, que fala que quem começa grande é monstro. Todo mundo começa pequeno. Ou seja, o que vai determinar se você vai crescer ou não é a sua ambição, claro, mas de você corrigir a rota, você conseguir ver onde você errou, onde você acertou. Então, às vezes, sua empresa pode começar com um cliente, o seu canal do YouTube pode começar com um inscrito, a sua audiência no Instagram pode começar com poucos seguidores, mas a repetição e os anos fazem com que aquilo crie um acúmulo. E outro fato muito importante, depois que você começa, você aprende, você melhora, porque também existe uma diferença muito grande entre você falar, vou fazer de qualquer forma, ou eu vou melhorar conforme o tempo for passando. É por isso que acontece muito também de pessoas, às vezes, que você sente que parou no tempo. Seja numa profissão, seja numa empresa, seja numa conta digital, que você sente que a pessoa parou de investir, parou de se reinventar. E diferentemente do que as pessoas pensam, se tornar relevante, ser relevante por muitos anos dá muito trabalho, porque sempre vai estar chegando pessoas no mercado, sempre vai ter pessoas chegando no digital e você tem que estar sempre antenado para estar renovando ali para conseguir se manter relevante. E existe um custo ainda maior que é o de não começar, ou seja, 2 anos vai passar de qualquer forma. Se você ficar pensando, será que alguém vai comprar? Será que eu vou passar vergonha? Será que alguém vai assistir? Com 2 anos, você, sem fazer nada, não vai ter experiência, nem vai saber como vai ser
não consegue nem avaliar como poderia ter sido se você tivesse continuado. Então, o preço de ficar parado é muito maior do que de repente você começar. E de verdade, gente, um conselho assim de amiga para vocês. Chega uma fase que você começa a entender que quem paga os seus boletos é você e que no final das contas, aquilo que você faz, que acha que faz sentido na sua vida, é o que vale a pena. Seja na sua família, seja no seu digital, seja na sua empresa, que às vezes nem sempre vai vir a motivação, nem sempre vai vir os aplausos de cara. E sempre deu certo, eu sempre acreditei que você ia dar certo. Mas o mais importante é você não deixar de acreditar em si mesmo. Se você está adiando alguma coisa, esperando uma sensação diferente para começar algo, eu te digo, não espere um momento perfeito, não espere o melhor equipamento, ou quando criar coragem de falar nas câmeras, ou quando tiver dinheiro para aquilo. Na verdade, o grande fato é, às vezes, daqui 2 anos, você vai sentir um alívio de ter começado do que de repente não ter feito nada. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal da Cris Morim. Toda semana a gente lança um vídeo diferente para vocês. E se você gosta também de acompanhar um pouco mais sobre essa rotina de empresária, arquiteta, diretora criativa, me acompanhe no Instagram, @tinamori com 2 is, no TikTok também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.